Olá, muito bom dia. Vamos dar início à nossa nona palestra, com o tema de alguns conceitos zootécnicos importantes em medicina veterinária, e o nosso palestrante é o excelentíssimo senhor doutor José Manuel Moras Cordeiro. Ele é licenciado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Agostinho Neto, em 1987, e equivalência pela Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa. Alguém está de Lisboa, da Universidade Técnica de Lisboa, em 1995. É mestre em Medicina Veterinária e Zootecnia Tropicais em dezembro de 1994, pela Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, da Universidade Técnica de Lisboa. Docente da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Agostinho Neto, lecionando as seguintes cadeiras: Agrostologia, Pastos e Forragens, Zootecnia Geral, Zootecnia Especial 1 e Zootecnia Especial 2, com a categoria de monitor, assistente estagiário, assistente e professor auxiliar, de junho de 1985 a dezembro de 2009. Pastos e Forragens e Zootecnia Geral, com a categoria de professor auxiliar, de janeiro a dezembro de 2010. Agrostologia, Pastos e Forragens, Zootecnia Geral, Zootecnia Especial 1 e 2, com a categoria de professor auxiliar e professor associado, de janeiro de 2010 a dezembro de 2019. Vice-decano para a área académica e vida estudantil da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade José Eduardo dos Santos, de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2019. Professor jubilado da Faculdade de Medicina Veterinária do AMBA em janeiro de 2020. Membro do consórcio BioBovis e membro da Angola Farm Biodiv. Bem, depois desta apresentação, Dr. Moras, passo-lhe a palavra e pode iniciar a sua apresentação. Eu agradeço, em primeiro lugar, ao Dr. Caprego, que tem insistido comigo no sentido de poder apresentar esta parte da palestra. A Ana Cristina, que também tem insistido para que eu apresente. E, efetivamente, eu já devia ter apresentado isto há mais tempo, mas os colegas que sabem, eu estou neste momento a atravessar uma situação bastante difícil, uma situação familiar e que não me permite estar mais disponível. O objetivo desta palestra é tentar apresentar alguns conceitos que podem ser importantes, fundamentalmente para o médico veterinário que trabalha em campo. E este é o objetivo desta palestra. Em alguns aspectos eu vou aprofundar mais, em outros aspectos vou aprofundar menos. Provavelmente cada um destes itens poderão servir depois no futuro para uma palestra, para uma só palestra. Mas eu tento sumarizar para não estar a gastar muito tempo com estas apresentações. Nós temos para hoje preparados um índice em que falaremos dos pastos e forragens, melhoramento genético, sistemas de produção, classificação de carcaças, cadeias de produção. E depois, na parte final, teremos o debate e depois algumas conclusões ou sobre a palestra de hoje. Devo dizer que pretendemos recordar alguns conceitos zootécnicos importantes em medicina veterinária, principalmente para aqueles que trabalham no campo, sem entrar em muitos pormenores, em muitos detalhes que poderão depois ser aprofundados em palestras no futuro, se for do interesse dos colegas. Nos pastos e forragens, creio que seria importante nós recordarmos alguns conceitos, como é o conceito de pastoreio rotacional, o conceito de carga pecuária, que infelizmente em muitas fazendas não se cumpre este preceito que é fundamental para uma alimentação correta dos animais, a intensidade de pastoreio que é, muitos dos colegas que estão no campo não conseguem definir o que é uma intensidade de pastoreio, fenocilagem, que é uma nova tecnologia que está a ser utilizada para a conservação das forragens que utilizamos com várias espécies de forrageiras. Dentro do pastoreio rotacional,
dizer que é fundamental as leis do Voisin, em que este sistema permite um equilíbrio entre o solo, a pastagem e o gado, sem beneficiar um e sem prejudicar o outro. Porque estes três elementos, solo, pastagem e gado, devem ser preservados. Neste sistema, o animal colhe a pastagem sempre próximo do seu ponto ideal de desenvolvimento. As pastagens implantadas num determinado parque têm a sua fase de crescimento e é preciso que o técnico saiba o momento exato em que os animais deverão entrar num parque para ser pastoreado. Temos aqui uma representação de vários piquetes, neste caso com um bebedouro que cobre os 4 parques. À direita, um sistema de circulação do gado em vários parques e em vários módulos, também com um bebedouro, neste caso retangular, que serve para os 8 parques. Aqui um outro sistema que permite também a rotação, sabendo sempre qual é a altura da pastagem e qual é a sua produtividade em função disso. Sabermos com certeza quantos animais é que poderemos introduzir em cada parque. E, finalmente, um modelo de parques muito mais complexo para aqueles que elaboram projetos de viabilidade técnico-económica para os produtores em Angola ou noutra parte do mundo. Esta direita tem um corredor central, depois tem um outro corredor secundário. Os animais vão circulando de um parque para o outro em função das categorias e da produtividade que existe em cada momento, em cada parque. As leis de Voisin não basta dividir as pastagens e fazer a rotação no rebanho de um piquete para outro. Há outros elementos que são mais importantes que devem ser tidos em conta com os colegas que trabalham no campo. É indispensável seguir as 4 leis universais do pastoreio rotacional ou das leis de Voisin, que vamos ver a seguir, que é a lei do repouso, a lei da ocupação. Estas 2 primeiras leis são leis em que Voisin protege o animal. E depois, a lei da ajuda e a 4ª lei, que é a lei dos rendimentos regulares. O conhecimento profundo destas 4 leis permitem que os técnicos possam acompanhar com mais pormenor toda a movimentação do gado ou das manadas dentro de uma fazenda. A primeira lei de repouso diz que para o pasto cortado pelo dentro do animal forneça a máxima produtividade, é necessário que entre 2 cortes sucessivos passe um tempo suficiente que permita às plantas acumular nas suas raízes as reservas necessárias para um vigoroso rebrote e estar pronto depois do tempo de repouso para que os animais possam entrar nesse parque e para permitir que haja uma grande produção diária por hectare. A segunda lei, que é a lei da ocupação, diz que o tempo de ocupação de uma parcela deve ser suficientemente curto para que uma planta cortada no primeiro dia ou no início do tempo de ocupação não seja novamente cortada pelos dentes dos animais antes que estes deixem a parcela. Significa que os animais entram por um parque num primeiro dia e haverá o tempo necessário para que esta manada esteja neste campo, é fazer com que o animal não torne a ter necessidade de cortar a pastagem que cortou no primeiro dia. A lei da ajuda, sabemos que todas as categorias do rebanho têm várias necessidades nutricionais. Por exemplo, as vacas gestantes. O produtor, o técnico, deve permitir a esses animais que consumam um volume maior de pasto e de maior qualidade. Dizer que quanto menor for o tempo de pastoreio nesta parcela, maior será o consumo de pasto pelo animal. Na 4ª lei dos rendimentos regulares, o produtor deve impedir que haja uma variação na produção animal, quer na produção de leite, quer na produção de carne. No piquete, os animais alcançam o máximo de rendimento após o primeiro dia
e dizer que quanto maior for o período de permanência, menor será o rendimento de gado. Isto é, se um parque se mantiver ocupado durante 5, 6, 7, 8, 10, 15 dias, significa que os animais provavelmente já estarão a passar fome. Por isso é que o técnico tem que estar atento e acompanhar o crescimento da pastagem para definir qual é o tempo de permanência desta manada num determinado parque. A seguir, mostro-vos 3 livros que são muito importantes para aqueles que se quiserem dedicar ao pastoreio rotacional voisin. Um outro livro de pastagem, de plantas forrageiras, desde a implantação, a adubação até a sua utilização. E também um outro livro de manejo de pastagem ecológica, um conceito para o 3º milénio, que utiliza a cerca elétrica para fazer o pastoreio voisin. E nesta pastagem ecológica não há uma grande intervenção na implantação de pastagens. Utilizamos as pastagens naturais e sobre elas poderemos ir distribuindo espécies forrageiras mais produtivas e que estejam adaptadas a um determinado território. Qual é a carga pecuária anual? O que é que isto significa? É a área mínima necessária para a sobrevivência do ruminante durante o ano. Significa que temos que definir para cada uma das zonas pecuárias de Angola e em função do tipo de pastos que nós temos em Angola, qual é a área mínima necessária para uma cabeça normal ou para uma unidade animal, que é um outro conceito que também se utiliza, considerando um animal de 450 kg. Em Angola está definido pela caracterização sul-africana 3 tipos de pastos, acres, mistos e doces. Os acres têm uma capacidade de carga de 2,5 a 4 hectares bovino ano, os pastos mistos 6 hectares cabeça normal ano e os pastos doces 10 hectares por cabeça normal ano. Dizer que em relação aos pastos doces, em Angola estive em locais que provavelmente esta capacidade de carga anual vai para os 20 hectares por cada cabeça normal ou por cada unidade pecuária por ano. Em Angola nós temos a distribuição dos diferentes tipos de pastagem, uma grande zona que é ocupada pela zona de pastos acres, uma segunda é a zona intermédia de pastos mistos e depois uma zona litoral e a parte sul também, da parte continente, também designada por pastos acres. Os critérios para calcular esta carga são vários, temos que ter em atenção. Os fatores a ter em conta para a determinação desta carga animal dependem ou podem ser resumidos em fatores relacionados com o animal e também fatores relacionados com a pastagem. Sabemos que nas nossas condições de produção de pastagem, ao longo do ano há uma grande variação. Temos um primeiro período, de janeiro, fevereiro, março até abril, em que há um excesso de pastagem. Depois, na maior parte do território, fundamentalmente a zona de pastos acres, de abril, maio até agosto, setembro, uma zona que há déficit de pastagem, fundamentalmente naquelas zonas que têm influência da geada, que com temperaturas ao nível de 0 graus, menos 1 ou menos 2 graus centígrados ou 2 graus positivos, a maior parte das pastagens das gramíneas, nessas zonas que têm influência das geadas em Angola, estas gramíneas secam, não têm a possibilidade de crescimento durante este período. Ao contrário, por exemplo, de outras zonas de pastos acres, por exemplo, no Planalto de Camabatela e Malães, e a norte, um pouco a norte da Quibala, que devido àquela neblina noturna, muitas das vezes esta neblina depositada sobre as folhas das árvores, assim que o sol começa a aquecer, esta neblina desce pelo tronco das forrageiras e a quantidade de água que cai ao nível da raiz é suficiente para o seu crescimento, o que não ocorre nas zonas que têm influência das geadas em Angola. Estes fatores para o cálculo da carga são fundamentalmente importantes. O rendimento da pastagem, o que é que ela produz em uma determinada zona ou num determinado parque, qual é a velocidade e capacidade de crescimento desta pastagem. Isto tem muito a ver com o solo, qual é a composição do solo, qual é a gramínea que foi implantada, para nós sabermos como é que esta gramínea cresce e a sua capacidade de produção ao longo do ano. E, finalmente, o consumo do animal, que é diferente da disponibilidade de pastagem.
um determinado parque pode ter uma determinada disponibilidade de pastagem, mas o importante é o que é que dessa pastagem o animal consome. E, principalmente, finalmente, o aproveitamento possível. Significa que temos uma gramínea, temos uma forrageira, o que é que o animal consome dessa planta? Qual é a parte da planta que pode ser aproveitada? A intensidade de pastoreio também é um tema, uma área em que muitas vezes os colegas não prestam atenção, mas que é fundamental. Esta intensidade de pastoreio depende da carga instantânea e depende também do tempo de ocupação. Significa que se nós pesarmos uma manada e sabemos que essa manada, por exemplo, tem 40 mil quilos, e sabemos que na pastagem nós temos 3 parcelas, que neste caso são 3 parcelas, com uma área de pastagem de cerca de 1 hectare, mas pode variar em função daquilo que nós temos nas nossas fazendas e nos parques que nós temos disponibilizados. Por isto, esta carga, o peso total da manada dividido pelo número de parcelas vezes a área ocupada, neste caso, são 3 parcelas com uma área de 1 hectare, significa que vamos ter uma carga instantânea de 13.333 quilos por hectare, por dia. Terem atenção que muitas vezes os animais, no final do dia, já não têm disponibilidade de pastagem disponível num parque, e os animais muitas vezes passam fome, porque não temos em atenção a definição ou o cálculo da carga instantânea. E o tempo de ocupação de uma parcela é igual ao número de grupos que está distribuído no rebanho, vezes o tempo de permanência em cada parcela, 1, 2, 3, 4 dias. No nosso caso, são 3 grupos e 2 dias de permanência, o que dá um tempo de ocupação de 6 dias. Então, nós teremos depois a possibilidade de calcular a intensidade de pastoreio, que é igual à carga instantânea que nós vimos no primeiro caso, vezes o tempo de ocupação. E no presente caso, a intensidade de pastoreio são de 80 mil quilos dia por hectare. Significa que nós temos esta intensidade de pastoreio, reparem, 80 mil quilos, 80 toneladas por dia e por hectare. Por isso, este cálculo da intensidade de pastoreio nas condições de campo é fundamental que os técnicos saibam fazer este cálculo. O fenocilagem, ou também designada como silagem pré-secada, é uma tecnologia que está a ser utilizada, é uma tecnologia intermediária à produção de feno e à produção de silagem. O que nós pretendemos cortar para fazer a fenocilagem vai ter um determinado teor de matéria seca, são dependentes do tipo de forragem, do tempo de amortecimento que nós demos e do clima em que é produzido esta fenocilagem. Normalmente nós podemos encontrar neste fenocilagem, muitas vezes, matéria seca de 35% a 65%. Significa que depois do corte e de um determinado período de secagem que não deve ser muito prolongado, enrolamos o fardo numa máquina especial para fazer um fardo e sobre este fardo vamos ter que passar um plástico para envolver todo este feno e parte da silagem. Este plástico vai permitir que dentro deste fardo haja o processo de fermentação e depois do processo de fermentação, que são processos típicos do processo de ensilagem, este fardo estará disponível para ser distribuído pelos animais. Temos aqui 2 desenhos, um desenho de vários, 3 neste caso, 3 fardos que têm fenocilagem que poderá ser distribuído para os animais. Reparamos que o número de capas de plástico é fundamental. Se um destes fardos sofrer um corte neste plástico, este fardo não vai cumprir a sua função, não haverá este período de fermentação e este fardo vai ser inutilizado. Passando para o melhoramento genético, este melhoramento genético não pretende fazer um curso de genética ou de melhoramento genético, pretende tão só fazer recordar alguns conceitos. São mudanças frequentes nos alelos por genes, que são processos direcionados pelo homem. As diferenças das populações têm duas origens.
a origem genética e o fator ambiental. Daí conhecermos que esta produção vai estar dependente da genética e depois da interação que existe entre a genética e o ambiente. A importância do melhoramento genético nas nossas condições é fundamental, pois é um instrumento de grande importância, através do qual os criadores podem aumentar a eficiência de produção e a lucratividade dos seus rebanhos, com base em vários princípios genéticos. Para a genética ou para o melhoramento genético, há duas áreas que são fundamentais: a seleção e os sistemas de acasalamento. A seleção, que tem como objetivo escolher os melhores animais, que podem vir a deixar o maior número de animais na próxima geração, e depois os sistemas de acasalamento que nós poderemos utilizar, sempre com o objetivo de obter o melhor resultado com a heterose, ou também denominado como vigor híbrido. O genótipo, que está influenciado, muitas das vezes, está dependente de genótipos adaptados aos trópicos, por exemplo, que é o que nos diz respeito em relação a Angola, através de grupos ou raças que possuem combinações de genes que sejam favoráveis à tolerância ao calor, aos parasitas e à radiação solar. Todos os nossos animais autóctones do grupo Sanga têm estas três características. Daí a importância da preservação das nossas raças autóctones em Angola. Temos que, em geral, falar de alguns conceitos básicos: o geno, que é o alelo, o locus, cromossomo e marcador genético, fenótipo e genótipo, e a dominância e a recessividade. As ferramentas para o melhoramento genético dentro da seleção é o processo de decidir quais serão os pais da próxima geração. Por isso, num grupo de animais, ao selecionarmos este grupo, temos que ter em atenção este aspecto. O melhoramento da qualidade genética do rebanho vai ser selecionado, procurando que haja um aumento da qualidade da genética do rebanho, que vai favorecer todos os produtores. O ganho genético é fundamental. A média dos animais selecionados em relação à média da população, ou seja, o diferencial de seleção. Quanto maior for o diferencial, maior será o ganho genético. E para prever este ganho anual, deve-se considerar o intervalo entre as gerações, que é a idade média dos pais quando nascem os filhos. E, finalmente, a associação genética entre características, aquilo que nós denominamos por correlação genética. As fontes de informação para a seleção podem ser várias, entre as quais as informações de pedigree, o desempenho do próprio animal, o teste de progenie, o desempenho dos seus irmãos, a seleção por Debs, que é a diferença esperada da progenie, e, finalmente, a seleção assistida por marcadores, que é uma tecnologia que está a ser utilizada muito nos últimos anos. Os sistemas de acasalamento é acasalamento entre semelhantes, pode ser por acasalamento compensatório, a consanguinidade e, finalmente, o cruzamento. Este cruzamento é o acasalamento entre animais de raças diferentes, que podem ser utilizados na produção comercial para capitalizar os benefícios do vigor híbrido que já falei há pouco. É fundamental que nós saibamos o que é o vigor híbrido para que haja um melhoramento da nossa manada, melhoramento genético. Há várias estratégias para o melhoramento genético dos rebanhos. Por exemplo, na maior parte dos projetos tem que ser definidos quais são os objetivos que nós pretendemos com esta seleção, para que possamos obter um melhor valor genético no rebanho. Dar suporte ao produtor da utilização e melhoramento dos seus recursos genéticos, proceder à avaliação de reprodutores, das matrizes de animais jovens, das diferentes raças, para características produtivas e reprodutivas, e, finalmente, possibilitar ao produtor a utilização de animais de genética superior e ofertar ao mercado genética de qualidade comprovada. Nestes objetivos, temos que saber algumas ferramentas, como é a boa eficiência reprodutiva, o bom ganho de peso, a precocidade sexual e de acabamento, além do adequado desenvolvimento muscular e estrutura.
Tudo isto para fornecer estimativas do valor genético dos animais através da avaliação genética, sob a forma de diferenças esperadas nas progenis. Estes requisitos para que possamos ter um sistema de registro de desenvolvimento eficaz depende, os animais têm que estar todos identificados, termos uma balança eletrónica que poderá ir até a 1 kg e, finalmente, o controle reprodutivo. Temos que ter o registro de inseminação, o período de monta e quem foi o pai que esteve a montar estas fêmeas no período de monta que nós estabelecemos na nossa fazenda. O controle de nascimentos, a anotação da data de nascimento, identificação, sexo, etc. E as pesagens periódicas para que nós possamos ter a evolução de um determinado animal até aos 18 meses, para que depois possa ser avaliado. Nesta metodologia de avaliação genética, temos que fazer análise de consistência dos dados. A composição, conjunto de dados a ser utilizado neste cálculo de valores genéticos é realizada uma análise crítica das amostras coletadas, visando a identificação e tratamento de dados muito discrepantes e de possíveis erros na coleta dos animais, que nos vai permitir uma avaliação genética que será o cálculo do mérito individual dos animais, que é uma metodologia proposta, uma metodologia dos modelos mistos, designada por 3Ms, que foi proposta por Anderson em 1953. Estas características que temos necessidade de avaliar são características ponderais, a carcaça, os scores visuais, que nos permitem estimar a composição do ganho de peso dos animais e outros aspectos difíceis para serem medidos de forma objetiva. Quais são essas características? Temos a conformação ou estrutura da carcaça, a precocidade e determinamento, procurando animais que tenham um acabamento mais precoce e que possam ir para o matadouro com uma idade mais jovem. O tamanho do animal, que compreende o comprimento, a estatura, a condição corporal, o estado corporal, a musculatura, o tamanho do umbigo, que é o comprimento da prega umbilical. Estas características são fundamentais no estudo para nós podermos definir quais são os animais que poderão ser estudados, poderão ser aproveitados para a melhoria do nosso rebanho. E, finalmente, as medidas biométricas que podem tirar dos animais, as características reprodutivas e, muito importante, a capacidade de adaptação deste animal ou deste grupo de animais que nós pretendemos atuar melhorando geneticamente para que eles possam estar adaptados também ao meio ambiente. Estas características são características qualitativas, características quantitativas e características reprodutivas. Há características reprodutivas como é a fertilidade, que é de baixa heredabilidade, significa que de uma geração para outra a fertilidade passa de geração para outra com uma heredabilidade muito baixa, muito pequena, e neste caso é preferível procurarmos a melhoria desta fertilidade através, provavelmente, de uma melhor detecção de cio e, fundamentalmente, para uma melhor alimentação, fornecer uma melhor alimentação a estes animais. As características adaptativas que têm uma heredabilidade muito alta, cerca de 20%, e que mostra que pode ser considerada num programa de seleção. Muitas das vezes o que se faz é a seleção indireta para esta característica, descartando-se indivíduos com tidos perdidos pela doença ou que apresentam um histórico de mastite grande no rebanho, então estes animais deverão ser descartados. Para um programa de cruzamento sistemático, organizado, planificado, temos vários tipos de cruzamento: o cruzamento terminal, o cruzamento rotativo, o sistema rotativo terminal e, finalmente, as raças sintéticas ou compostas, que são formadas por acasalamento de múltiplas raças, até se atingir uma proporção de uma determinada, a partir da qual os animais são acasalados entre si e manejados como uma raça pura. Neste caso estão incluídos Braford, Brangus, Santa Gertrudes, Canchim, Beefmaster e Stabsdrier, e outras raças também. Neste quadro pretendo demonstrar a heterose, as diferenças entre as diferentes raças e os tipos de cruzamento que utilizamos: o terminal, o rotacional de 3 raças, o rotacional com touro terminal, o sintético composto e, finalmente, o composto
com touro terminal. O grau de heterose, reparem aqui, o grau de heterose, quando nós temos 3 raças, é maior, e seguida depois aqui do rotacional com um touro terminal. As diferenças entre raças, a complementaridade que há entre raças, e depois ao peso ao desmame por vaca acasalado, com várias diferenças. Reparamos aqui que o rotacional e o rotacional com um touro terminal são os que apresentam maior valor. Um exemplo do melhoramento animal, genético animal, temos o cruzamento do gado Shorten com o gado Brahman, dando origem ao gado Santa Gertrudes, que tem a maior produção do Shorten e as características adaptativas ao meio ambiente transmitidas pelo gado Brahman. É necessário que, para o melhoramento animal, haja uma correta planificação, porque sabemos que estes acasalamentos que nós vamos produzir hoje só iniciarão a sua produção dentro de 3 a 4 anos. Por isso, a planificação do melhoramento genético é, repito, fundamental e importante. Devemos estar cientes que, para fazermos esta planificação, temos que considerar a consequência do melhoramento não é imediata, mas sim obtida ao longo do tempo. Os resultados não são imediatos, mas são permanentes. Passando para um outro conceito zootécnico que muitas vezes nós esquecemos, que são os sistemas de produção ou sistemas de exploração. É a forma pela qual os animais são criados. Os zootecnistas definiram 3 tipos de sistemas de produção: em sistema extensivo, sistema intensivo e misto ou semi-intensivo. Quais são os critérios para classificar estes sistemas de produção? A intensidade da exploração, as regiões climáticas onde esteja localizado um determinado rebanho, a base material das instalações, o que é que existe na fazenda em instalações que possam ser utilizadas corretamente para a melhoria do ganho médio das nossas populações que queremos melhorar. E, finalmente, o número de espécies que estejam em exploração. Este aspecto a ter em conta para adaptar a considerar os fatores agroecológicos, os fatores bióticos e os fatores ambientais. Estes 3 fatores são fundamentais para, dentro da exploração ou sistema de exploração adequado, nós podermos depois enquadrar todos esses sistemas em sistema intensivo, semi-intensivo e sistema extensivo. Passemos agora para a avaliação e tipificação de carcaças em bovinos. Este subtema é um tema que poderá depois ser melhorado nos próximos tempos. Se os colegas tiverem interesse, poderemos também aplicar ou utilizar. É a avaliação e tipificação de carcaças em bovinos. Que nós, quanto eu saiba, em Angola nós não temos nenhuma pauta, nenhuma lei que permita a classificação de carcaças, mas já tivemos esta classificação de carcaças no passado, antes da independência nós já tínhamos, e hoje há vários países que utilizam, a Namíbia utiliza, e provavelmente nós teremos que, o Ministério da Agricultura, neste caso os colegas que estão nos serviços de veterinária, arranjarem uma equipe que seja responsável pela avaliação e tipificação das carcaças em bovinos. Vou passar por alto quais são os fatores importantes nesta tipificação. Pretendemos classificar ou agrupar em classes aquilo que tem características semelhantes, como o sexo, idade, peso dos bovinos e conformação das carcaças. Esta avaliação é definida por 2 conceitos básicos: a classificação como tal e a tipificação. A classificação foi desenvolvida no Reino Unido e na França na década de 60 e 70 e depois serviu de base para a classificação utilizada hoje na União Europeia e também na Nova Zelândia. Consiste, repito, esta classificação em agrupar em várias classes as categorias de sexo, idade, de pesos bovinos, conformação das carcaças, quantidade de gordura, etc. O que nós pretendemos é que estas características homogéneas possam ser relacionadas entre si. A tipificação
é um instrumento auxiliar na comercialização de gado, que deve ter surgido nos finais do século XIX ou início do século XX, e ainda hoje é utilizado em muitos países do continente americano, como os Estados Unidos, Canadá, Argentina e Uruguai. Esta tipificação, que é a avaliação através dos aspectos qualitativos da carcaça e da carne, é a diferenciação de classes em tipos hierarquizados, segundo critérios que incluem as categorias de classificação já mencionadas, como a cobertura de gordura em pontos específicos da carcaça, a coloração da carne e da gordura e o pH desta carcaça. Esta tipificação pode ser utilizada para várias finalidades, como, por exemplo, auxiliar na comercialização entre produtores, agregar valor aos produtos comercializados, garantir ao consumidor especificações diferenciadas de cortes e produtos da carcaça, e depois também auxiliar a indústria frigorífica quanto ao destino dado à carcaça e exportação, mercado interno, fabricação de produtos light, venda da carne in natura, etc. Estes fatores que permitem quantitativos da carcaça são variados, repito, o peso, a classe sexual, a conformação e o acabamento. O peso da carcaça quente e depois a variação de peso desta carcaça é de relevância económica para os matadouros, ao considerar que matérias-primas de pesos diferentes na linha de abate requerem a mesma mão de obra e tempo de processamento da desossa. A classe sexual influencia diretamente o rendimento da carcaça e indiretamente também na qualidade, com preços diferenciados das várias partes da carcaça. Estas carcaças de bovinos inteiros são mais pesadas, porque permite uma melhor conformação e maior proporção de músculos, quando comparadas às características das carcaças dos bovinos castrados. Deve-se à ação dos esteroides nas fases de crescimento, etc. Esta conformação, que é a relação entre carne e osso, onde a carne equivale à soma de músculo e gordura, ou da musculosidade, que é a relação entre músculo e osso, pode ser realizada de forma subjetiva por scores visuais ou mensurada objetivamente por técnicas mais precisas. Esta conformação relaciona-se com maior ou menor desenvolvimento muscular, possibilita distinguir animais com massas musculares diferentes, sendo a desossa um indicador bastante prático do rendimento da carcaça. No acabamento, a gordura influencia no aspecto visual e esta gordura depende onde vai ser acumulada na carcaça. Esta gordura começa a haver depósitos no período logo pós-natal, na ordem cavitária e visceral, para a proteção de órgãos vitais, a gordura intermuscular entre os músculos, a subcutânea e, finalmente, a gordura intramuscular. Tudo isto vai depender, fundamentalmente, da forma como são acabados os nossos animais. A variação do acabamento da carcaça pode ser classificada em vários tipos: ausente ou magra, escassa, mediana, uniforme ou excessiva. Os indicadores qualitativos da carcaça são definidos pela qualidade visual, que atrai ou repele o consumidor na hora da compra. A apresentação que tem esta peça de carne é fundamental, a sua apresentação, e depois a qualidade gustativa, que normalmente só é definida depois da sua preparação. Estes indicadores têm a ver com a maturidade, o pH da carcaça da carne, a coloração do músculo e da gordura e a gordura de marmoreio. Hoje, muitos setores dos consumidores vão definir depois quais são as linhas que nós poderemos seguir em função das exigências do consumidor. A maturidade da carne é também importante, principalmente a maciez, que piora com o avanço da idade. É um índice zootécnico de extrema valia nos sistemas produtivos, por estar relacionado a eficiência económica das propriedades rurais e a qualidade do produto final. Por isso, esta maturidade da carcaça é fundamental para que nós possamos ter
uma melhor qualidade do produto final. Esta maturidade está definida, está dependente da classificação das apófises, o estado evolutivo 1, o estado evolutivo 2, o estado evolutivo 3, 4 e 5. O pH da carcaça da carne é fundamental. No sistema muscular, as funções vitais cessam imediatamente após a morte. Temos que determinar o pH em várias etapas na carcaça. Infelizmente, hoje não utilizamos este sistema. Não vamos também perder muito tempo com isto. A cor do músculo e da gordura é fundamental, porque isto vai influenciar nas decisões da aquisição e servindo como indicador da sua frescura e estado de conservação. A cor normal e ideal da carne é um vermelho brilhante. Os principais pigmentos responsáveis na gordura são, em função da característica, são a mioglobina e a hemoglobina, que pode ser medida de várias formas. A cor do músculo da gordura em bovinos vivos é importante. E também a cor do músculo. Finalmente, e para terminar, passar para as cadeias de produção. Este é um tema, um subtema que eu utilizei aqui, mas que pode ser depois melhorado e ser apresentado numa futura palestra. Porquê? Porque é muito importante que os técnicos veterinários e fundamentalmente aqueles que trabalham no campo conheçam o que é uma cadeia de produção. Eu vou resumir. As cadeias de produção são todas etapas pelas quais a matéria-prima passa até chegar a um produto final, aquele que chegará à mesa ou à casa do consumidor. Vamos definir, em princípios gerais, na cadeia de produção do agronegócio, nós encontramos insumos, isto é, tudo aquilo que é necessário utilizar para uma determinada espécie pecuária, a produção, a cadeia de frio, a transformação, o transporte, a distribuição e depois temos o consumidor final. Estas etapas ou elos diferem de espécie produtiva. Esta cadeia produtiva é constituída pelas várias etapas também definidas por elos. Quando se fala da cadeia produtiva da pecuária, estamos a falar de todos os elos que participam no processo da produção pecuária. Se um dos elos falhar, toda a cadeia pode estar comprometida e afetando toda a cadeia que nós pretendemos desenvolver. Estas cadeias produtivas, cada espécie pecuária tem a sua cadeia produtiva, que podem ser comuns a outras cadeias produtivas. Vamos falar da cadeia produtiva do bovino de carne, cadeia produtiva dos pequenos ruminantes, caprinos e ovinos, a cadeia produtiva das aves, ovos e carne, e a cadeia produtiva dos suínos. Cada espécie pecuária terá a sua cadeia produtiva e nesta cadeia produtiva poderemos encontrar alguns aspectos que sejam comuns às várias categorias de animais. Esta cadeia, para que funcione perfeitamente, existem alguns elementos de apoio que são essenciais, pois são responsáveis pelo fluxo financeiro e de informações. Termino estes temas agora para o debate, para a conversa, para as perguntas que os colegas estejam disponíveis. Como conclusões, dizer que a melhoria da genética associada aos fatores ambientais e nutricionais de manejo tem alcançado bons índices de produtividade, desde que focada na relação custo-benefício. A pecuária em Angola precisa de utilizar estas ferramentas, no sentido de produzir animais geneticamente superiores, que transmitam precocidade de ganho de peso vivo, para melhorar a taxa de precocidade, maior eficiência reprodutiva e capacidade de ganho de peso, melhorar a taxa de desfruto e a qualidade da carne. Muito obrigado aos colegas que tiveram paciência de nos acompanhar durante estes minutos. Estou disponível. Deixe-me só que alguém
para ativar o mudo. Muito obrigada, doutora Moras Cordeiro, pela sua explicação. Confesso que também não é a minha área, mas aprendi muito. E obrigado pela sua disponibilidade em dar uma aula a todos nós. Para quem quer pôr a pergunta, já temos aqui uma pergunta do Dr. Caprego, em que parabéns ao palestrante e aliás, faz várias perguntas. Qual o papel do médico veterinário na conjuntura atual de Angola? Deve limitar-se apenas a avaliar e executar tarefas do âmbito da veterinária? Deixe-me ver que alguém está com o coisa ligada. Agora não consigo ver, espera aí. Deverá alargar o seu âmbito da intervenção e definir e executar tarefas do âmbito zootécnico? Como ficará a articulação com os zootecnistas já existentes em Angola? Tem aqui, como é bastante longo, tem no bate-papo, pode abrir o bate-papo. Eu já abri, já estou a acompanhar. Está a acompanhar, não é? Em relação à primeira questão colocada pelo Dr. João Paracesa Júnior, é pertinente. Qual é o papel do médico veterinário no momento atual de Angola? Eu creio que, infelizmente, os médicos veterinários têm uma árdua tarefa em Angola. Complicado, primeiro, porque é uma classe que não tem sido bem acompanhada, bem apoiada nos últimos tempos. Creio haver na sociedade civil em Angola um desconhecimento total das funções e atividades desenvolvidas pelo médico veterinário, e o que é muito mais grave, também na superestrutura dirigente do país, há muitas pessoas que não sabem qual é a função do médico veterinário. Lamentavelmente, vamos ter que trabalhar para que possamos fazer com que a nossa classe ganhe novamente o valor que teve há uns anos atrás, não é preciso ir muito atrás. Deve limitar-se apenas a avaliar e executar tarefas do âmbito veterinário? Não, o médico veterinário tem, nas saídas profissionais da Faculdade de Medicina Veterinária, nós temos quase 20 saídas profissionais. Significa que o médico veterinário está em toda a linha do processo produtivo dos animais em Angola. E esta presença é cada vez mais necessária e urgente. Li ontem que este novo organismo que foi criado para a inspeção de tecnologia chegou agora à conclusão que a maior parte dos matadores existentes em Luanda não têm condições de funcionamento. Mas quantos médicos veterinários trabalham nesses matadores? Houve um esquecimento completo da função e das responsabilidades do médico veterinário por parte do Ministério da Agricultura. Primeiro porque tivemos uma fase, os serviços de veterinária em Angola têm quase 100 anos. A primeira descrição do professor António Martins Mendes refere à constituição do serviço veterinário já no século XX, nos anos 20 do século passado, e lamentavelmente na história do serviço de veterinária, infelizmente, tivemos um período recente em que o diretor de serviço de veterinária não era médico veterinário. É da mesma forma que nós colocássemos como ministro da Saúde um médico veterinário, por exemplo, ou uma outra função qualquer. O curso, a licenciatura de Medicina Veterinária da faculdade, é uma licenciatura aberta, significa que inclui a componente de produção animal e também a componente de clínica. Pode ser que no futuro os colegas da Faculdade de Medicina Veterinária copiem exemplos de alguns países europeus em que o curso de Medicina Veterinária só está definido para a clínica de grandes e pequenos animais. Eu creio que nas condições de África é fundamental que o médico veterinário tenha também a componente de produção. É uma opinião pessoal. Como é que fica a articulação com os zootecnistas? É necessário que os zootecnistas, fundamentalmente, que apareceram mais tarde do curso de Medicina Veterinária, saibam exatamente quais são as funções de um zootecnista. Creio que os cursos de zootecnia dados no SUM e no Lubango e no Lubango e também um curso de agropecuária que está a ser dado no CUNEN, que não pode ser dado como um curso de agropecuária, vai ter que ser definido como um curso de zootecnia. Estes cursos
no seu percurso de formação, os colegas zootecnistas têm áreas específicas de intervenção. Nós estamos já a reparar em Angola que alguns zootecnistas estão a ocupar funções específicas do médico veterinário. É uma questão que nós teremos que rever. Obrigado, doutora Cleonice. O doutor João Canas da Silva tem a mão levantada. Sim. Doutor João, se calhar, não sei se ele está com o som desativado. Está o som desativado. Já está ativo. Doutor João Canas da Silva? Sou doutor João Esbroi, pois já peço desculpa, aqui um bocado atrasado. Não havia rede, estou a caminho da Quibala. É um prazer sempre falar consigo, com aquilo que aprendo consigo, e esperamos que aquele projeto em que nós estamos envolvidos se consiga recuperar a identificação animal em Angola, que é fundamental. Em junho, não? Realmente é um facto que a maioria das pessoas não sabem qual é o papel do médico veterinário. Isso é um assunto que nós em Portugal já estamos a resolver fortemente e estamos a publicar diariamente ou semanalmente. Qual é as diversas atividades do médico veterinário? São extremamente importantes. Você entrou em junho, não? Não, diga. Hoje? Doutor, peço desculpa que eu estou aqui no controle. Estamos a perceber. Eu peço desculpa, mas é um prazer falar, ouvir o Sr. Tomás Cordeiro, uma pessoa que conhece muito bem toda a exploração pecuária em Angola, e para mim, que estou metido num projeto como ele sabe, acho que dentro de pouco tempo vamos poder apresentar que o projeto aprovado de identificação animal, vamos iniciar um projeto piloto que é fundamental para saber qual é a situação sanitária dos animais. Sem isso, garanto que é impossível fazer qualquer programa, temos que saber que animal é que é, temos que identificar os animais, saber qual é a sua proveniência, para podermos controlar as zoonoses, que são extremamente importantes. O papel do médico veterinário, eu sou professor catedrático, como o professor Moura sabe, um dos aspectos, fui presidente do Colégio Europeu, um dos projetos fundamentais, ou umas bases fundamentais da medicina veterinária, é a proteção das zoonoses. Tudo isso passa por nós, temos um papel na saúde pública fundamental, que passa pelo controle da brucelose, da tuberculose, enfim, de uma série de doenças que são zoonoses, como sabe, que são transmissíveis dos animais aos homens. O Covid será, provavelmente, neste momento, um dos exemplos mais permanentes ou mais atuais, mas que, eu acho que fazem parte da comissão que foi à China de médicos veterinários, de todos os países, apesar dos chineses não terem aberto muito a hipótese de se ver o que é que se passava. De qualquer maneira, o Dr. Moras foi perfeitamente explícito na explicação, e pelo facto tenho que sempre agradecer os ensinamentos, a sua extraordinária experiência e a sua disponibilidade sempre permanente. Os meus parabéns, sou professor jubilado, mas que é uma referência em Angola. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Canas. É verdade, e é bastante interessante esse projeto então de identificação bovina, já que nós também estamos a iniciar em outubro a identificação dos pequenos animais, que daí parte tudo, não é? A identificação do animal e a responsabilização dos donos e neste caso fazer o tracking de quais animais é que foram vacinados, quais animais é que foram feitas as colheitas das análises, e temos que identificá-los, isso sem dúvida, parte tudo por aí, não é? Mas é muito interessante, estou bastante contente de estarem já a evoluir para esse sentido. Ok. Temos aqui também uma pergunta da Elsa. É isso. Da doutora Elsa. Quais e onde são exploradas raças autóctones com alto rendimento zootécnico? Elsa, infelizmente, nós nunca exploramos as raças autóctones ou nunca comparamos a exploração das raças autóctones com as raças melhoradas nas mesmas condições de pastagem. E quando nós falamos de raças autóctones, dizemos sempre que são pouco produtivas. Eu gostaria de saber, de conhecer quais seriam os rendimentos de uma raça altamente produtora de carne
nas condições em que são explorados os bovinos autóctones do sul de Angola. Por isso, esta particularidade da existência dos bovinos autóctones no sul de Angola, com as condições que estes animais têm e como eles sobrevivem, são características que deveriam ser estudadas pelos técnicos. Porquê? Porque muitas das vezes nós falamos da pouca produtividade das raças autóctones. Isso é um fantasma, deveria passar também pelo estudo destas raças autóctones. Nós temos alguns estudos feitos por estudantes na Faculdade de Medicina Veterinária. Creio que aqui, entre alguns dos colegas que estão a assistir, temos colegas que trabalharam na caracterização das raças autóctones. Nós estamos agora a participar num projeto de investigação para chegarmos à caracterização genética, porque a nossa preocupação até este momento foi sempre a caracterização zootécnica das várias raças autóctones de Angola, bovinos, caprinos, suínos e aves. Neste momento temos alguns colegas que estão a recolher dados e vamos constituir uma equipe de trabalho que permita, daqui a uns anos, nós termos a caracterização total de todas as raças autóctones de Angola. Repetindo a pergunta da Elsa, onde é que estão esses animais? Esses animais existem, infelizmente, como não há proteção às raças autóctones como existem em outros países da África, em que as raças autóctones já foram caracterizadas, as raças autóctones têm uma associação, uma federação, uma cooperativa dos criadores de raças autóctones que recebem um subsídio de Estado por só se dedicarem à produção e à exploração e à guarda deste valor genético das raças autóctones. Recebem um subsídio por cabeça do Estado. O Estado é em primeira mão, o maior responsável para a defesa e manutenção dessas raças autóctones. Infelizmente, a maior parte dos criadores estão a dirigir-se para raças mais produtivas e estamos a erosionar a base genética das nossas raças autóctones. Por isso é urgente, à semelhança da constituição das cooperativas no setor empresarial, que houvesse também em Angola a preocupação da constituição de uma cooperativa ou de uma associação dos criadores das raças autóctones para que essas raças sejam preservadas agora e que possam ser utilizadas no futuro. Se continuar a haver este cruzamento entre raças melhoradoras com nossas raças autóctones, vai levar à erosão genética das nossas raças autóctones e provavelmente dentro de alguns anos nós já não teremos em Angola raças autóctones como em si próprio, mas sim uma mistura entre as nossas raças autóctones e as raças melhoradoras que estão a ser introduzidas no território nacional. Muito obrigada, Dr. Moras. E foi um prazer muito grande revê-lo. Muito obrigada mesmo. A doutora Carla tem também uma questão: como melhorar as boas práticas de produção se muitas das explorações apenas têm assistência em situações de crise? Como ajudar os produtores a terem o seu plantel um profissional veterinário? Olha, eu não posso queixar. Felizmente, quando entrei para a reforma, pensei que ia descansar e, ao contrário daquilo que pretendia descansar, tenho hoje mais trabalho do que tinha em 2019 ou 2020. As melhores fazendas em Angola já têm hoje o seu médico veterinário. E nós temos que fazer cumprir a nossa legislação veterinária quanto à obrigatoriedade de uma fazenda com um X número de animais, tem que ter um médico veterinário assistente e, a partir de um determinado número de animais, o médico veterinário tem que ser permanente. Eu, nos últimos tempos, como disse há pouco, não me tenho queixado, porque vão buscar de avioneta à cidade onde eu estou, levam-me para a fazenda, trabalho durante uma semana e eu regresso novamente ao AMBO ou a outra cidade de avioneta. Tenho pequenas deslocações de carro. Isto também deve-se ao facto de estar a padecer desta doença que me está a afetar um pouco e que me impede de fazer grandes quilómetros em estrada. Mas creio que se nós fizermos cumprir um regulamento que existe no Serviço Veterinário em relação à Lei da Sanidade Animal, que leva à obrigatoriedade do cumprimento
da presença de um médico veterinário, certo que nós teremos médicos veterinários nas fazendas. Recebi ainda há dias um pedido de um fazendeiro que queria um médico veterinário para ficar na fazenda. Esta é outra questão. Estarão os médicos veterinários preparados para viverem no mato? Estarão os médicos veterinários angolanos preparados para viver numa fazenda? Esta é outra questão que nós poderemos trabalhar depois ou falarmos no futuro. A Cleonice fala uma questão fundamental, que é a introdução de raças exóticas nas manadas do criador tradicional. Enquanto não houver esta associação dos criadores de raças autóctones, dificilmente nós vamos conseguir controlar. É lógico, qualquer criador pretende obter o maior rendimento da carcaça, e obter o maior rendimento da carcaça não vai escolher uma raça autóctone, vai escolher uma raça melhoradora. Por daí a introdução dessas raças exóticas. Mas essas raças exóticas deveriam ser previamente estudadas se adaptam ou não às condições ecológicas do território angolano. E aqui faria relembrar uma palavra célebre, uma frase célebre do professor emérito Lima da Pereira, quando ele dizia que importa introduzirmos um carro de alta cilindrada numa fazenda, e aí estamos a falar do alto valor genético que nós estamos introduzindo na fazenda, se depois não temos estrada para que o carro possa percorrer, isto é, se depois não temos as bases de alimentação, de maneio, de sanidade animal, para que este animal exótico possa exponenciar todo o seu potencial. Essa é uma outra questão que entre técnicos devemos discutir, e também quando os empresários pretendem importar raças exóticas. Penso que não há mais nenhuma pergunta. Penso que não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Aproveitar aqui. Há aqui mais outra. Veja lá, Dr. Caprego. Qual a viabilidade e importância da extensão rural, divulgação do conhecimento para os médicos veterinários? Fundamental, esta questão do colega João Paredes Sousa é fundamental. Porquê? Porque aqui há uns anos atrás, quando estive presente numa reunião do IDA em Luanda, do Ministério da Agricultura, eu disse ao então diretor do IDA, na altura, hoje governador da província de Cabinda, que na estrutura do IDA está Instituto de Desenvolvimento Agrário, que entende a parte agrícola e a parte pecuária. Que desde o nível nacional, nos órgãos centrais do Ministério da Agricultura, na direção do IDA, nós não temos nenhum médico veterinário, nem um zootecnista. Não temos médicos veterinários nas delegações do IDA nas províncias, à exceção do AMBO, que agora tem 4 médicos veterinários a contribuírem juntamente com o IDA para a extensão rural. E é fundamental que o médico veterinário se associe a este programa de extensão rural. Por exemplo, o MOSAP 1 não utilizou, o MOSAP 2 não está a utilizar, os médicos veterinários, e creio que no MOSAP 2 já deveriam utilizar o médico veterinário para a transmissão dos conhecimentos para a área pecuária. É verdade que no MOSAP 1 e no MOSAP 2 este apoio do Banco Mundial está fundamentalmente alicerçado no usamento da atividade agrícola, mas, por exemplo, em algumas zonas do Planalto Central, já há agricultores que têm um considerável número de animais que deveriam receber assistência veterinária e zootécnica de forma gratuita, pagos pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário de Angola. Esta seria uma outra área de ocupação do médico veterinário. Ok. Ana, parece que não há mais questões. Elas vão surgindo, mas depois, olha, depois já é tarde, depois quando sairmos. Esta gravação também vai estar para acesso. Oi? Ficou sem som. Pode falar. Outra questão que a doutora João Paredes Sousa falou, que é a questão da divulgação do conhecimento. Isto é importante não só no setor familiar, mas também naquele setor empresarial que está a dar agora os pequenos passos. É necessário, é fundamental a presença do médico veterinário. Provavelmente, muito dos recursos financeiros que
criadores em Angola já gastaram nos últimos anos poderiam ter sido economizados se os seus promotores tivessem por trás o acompanhamento do médico veterinário. Houve aqui uma fase, alguns anos atrás, do boom da abertura das fazendas em Angola, com grandes investimentos. Hoje, quando visitamos essas fazendas, todos os investimentos que foram feitos nos anos anteriores não justificam o número reduzido de animais que essas explorações apresentam. A outra questão que coloca aqui agora a Carla Fernandes é em relação à saúde pública. Se não houver a presença de um médico veterinário no matadouro, é evidente que nós não vamos conseguir dizer à sociedade angolana comam esta parte da carcaça, consumam carne angolana, se esta carne não for inspecionada no matadouro pela presença do médico veterinário. Quer no exame prévio, quer depois no exame da carcaça. Não é compreensível hoje, com os médicos veterinários que o país já produziu, por exemplo, Faculdade de Medicina Veterinária em Angola, desde 2009, repito, não há qualquer justificação para que os matadouros em Angola continuem a ser controlados, vigiados por técnicos, médicos e outras pessoas que não têm competências para a avaliação das carcaças. Isto é uma grande responsabilidade do Ministério da Agricultura. E se não temos este médico veterinário, não poderemos dizer que vamos isentar as carcaças e a carne que nós fornecemos às populações, aos consumidores, dizer-lhes que consumam esta carne tem qualidade. Se esta carne não foi certificada pela presença do médico veterinário no matadouro. O doutor Jordão levantou a mão. Doutor Jordão, pode colocar a sua questão. Antes de continuar com a Carla Fernandes, que ela está aí com mais perguntas. Sim, obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Dr. Moura por essa iniciativa. De facto, durante a exposição, entramos dentro da cadeia produtiva e encontramos esses eixos onde o médico veterinário tem que se posicionar. Isso não é o caso nesse momento, está muito mal, reconhecemos. Aquela questão dos matadores, eu posso dizer que talvez não podemos dizer matadores, há o caso de Batança, que anda por aí, o centro de abate, porque quando nós definimos um matador, há requisito próprio para definir o matador. Agora, penso que temos que aproveitar as iniciativas. Por exemplo, essa iniciativa do Sistema de Identificação Animal, penso, de animal de grande porte. Bom, essas iniciativas têm que ser divulgadas, né? Para muitas vezes pouparmos tempo. Há um grupo que está a trabalhar, como a direção do ISV diz que está a trabalhar à volta disso, identificação dos animais de grande porte, segundo o doutor Paulo Afonso. Então, para ganharmos tempo e poupar esforço, essas iniciativas, temos que encontrar um quadro para divulgação, como acabou de dizer. O que estão a fazer aqui, ganhamos tempo e pouparmos esforço. Em relação ao ensino, penso que aquilo que o doutor Moura acabou de dizer, que na Europa, agora, mais forte, no ensino da medicina veterinária para os animais de grande porte, os animais de companhia, por aí. Eu só gostaria de recordar que, quando estive na Checo a estudar, encontrei o Dr. Koba. O Dr. Koba é um checo, foi meu professor também, andou muito tempo na FAO. O Dr. Koba fez um levantamento de toda a escola de medicina veterinária no nível da África. Esteve conosco numa conferência e conseguiu identificar e classificar cada escola de medicina veterinária da África. Grande parte era cópia de programa de fora para dentro, quer dizer,
sem uma realidade concreta da situação vivida no país. Era grandes cópias, mas fiquei muito contente na sala quando ele disse: em Angola, de facto, a vossa escola está bem organizada, e o elemento que sai daquela escola é o elemento já próprio para o campo, para ele servir o campo. Portanto, se de facto se está bom, não vale a pena a gente mexer, né? Manter aquilo que sempre foi a escola do Huambo, produzir médico veterinário que serve para atender esses aspectos todos, sobretudo os aspectos da produção. Porque eu também, durante o tempo que estive na Checo, na minha escola, vinha médico veterinário, em formação, já trabalhava. Eu perguntei, mas esse médico estão a fazer cá os aspectos de nutrição, porque aqui, durante o curso, esses aspectos não foram muito bem consolidados. Há necessidade sempre de chamar os médicos veterinários já formados, que estão no terreno, para vir, portanto, beber muito mais dos conceitos. Porque ele analisava a dinâmica do valor de produção e, na base disso, havia necessidade de formação, de seminário, para poder capacitar os homens que estavam no terreno. Portanto, em relação a esse aspecto, convém o Huambo manter aquele espírito de formar o médico veterinário de terreno, que a Europa, penso que já evoluiu, é um outro nível de evolução. Se nesse momento, de facto, os animais de companhia têm um setor muito forte, mas nós penso que não podemos andar ainda por aí. Temos que manter-nos, temos muita necessidade, que foram focados aqui, em termos de conservação dos nossos os animais locais, né? Porque temos que falar. Houve um projeto em Benguela, penso que o Dr. Moura acompanhou, no tempo do o antigo governador, o falecido. Bom, houve importação, um programa em Benguela, devia importar Nelore, e para a ideia era acabar com os machos, nós, introduzir macho Nelore para poder fazer o cruzamento com as nossas fêmeas. Aquilo foi uma aberrante. Eu recebi, de facto, esse documento do ministro Kanga. E... Alô? Estamos a ouvir, estamos a ouvir. Acho que Acho que perdeu linha, Jordão. Perdeu a linha. Eu aproveitava para ir respondendo a outras questões. Exato. Pode. Outro aspecto que é o diagnóstico laboratorial. Eu acho que Angola está bem servida de laboratórios. Do IVE. Está servido. Temos o Laboratório Central do Huambo, Benguela, Lubango, o de Cabinda, de Malange, de Luanda. Agora, falta é dar-lhes gás. Falta orçamento para essas instituições, para que elas possam funcionar. Qual é o orçamento do IVE nos últimos 10 anos? Ou qual é o orçamento para o IVE nos últimos 10 anos? Nós poderemos aceitar que o laboratório, por exemplo, do Huambo, com as várias formações que houve nos últimos anos, não tenha hoje material gastável para poder fazer um determinado tipo de análise. O laboratório do Huambo fez análise, por exemplo, à peripneumonia até fevereiro do ano passado. Acabaram os reagentes, quando chegaram os animais do Chad, o Laboratório Central do Huambo não tinha material para fazer análise. Como é que se pode entender isso? Como é que o Ministério da Agricultura vai participar em gastos consideráveis de dinheiro para uma importação de animais e não se lembra que é necessário equipar o laboratório do Huambo? Equipar e dar gás aos laboratórios. Temos técnicos nos laboratórios com competências.
novos e mais velhos. Temos que dar gás a estas instituições. É uma instituição fundamental no desenvolvimento da pecuária em Angola. O IVE, quer associado à Xanga, quer não associado à Xanga. Mas a presença dos médicos veterinários e os que existem nos laboratórios em Angola são suficientes e têm competências. O que falta é olharmos para este setor com olhos de ver. Se estamos a pensar no desenvolvimento da pecuária em Angola e não pensamos nas estruturas antigas do IVE ou atuais do IVE, incluindo as estações zootécnicas, as que já foram recuperadas pelo Ministério da Agricultura, não interessa melhorar as condições das instalações, os quadros que estão lá, quais são as possibilidades de trabalho que estão lá, qual é os programas de investigação e de pesquisa que têm essas instituições. Por isso temos que pensar seriamente, se o país quiser desenvolver, temos que pensar seriamente nessas instalações. Eu até hoje ainda não tive dificuldade em apresentar uma amostra para o laboratório do AMO. Tive sempre respostas. E isso é encorajador para mim e para os empresários com quem trabalho. Mas eu serei, em relação ao laboratório do AMO, nós temos 2 maiores fornecedores de trabalho ao laboratório central do AMO. Um sou eu e o segundo é o Alexandre Duarte. Os colegas que trabalham no campo, os colegas que trabalham no serviço de veterinária, não levam a amostra para o laboratório. Como é que os laboratórios vão funcionar se não têm amostra? Como é que o laboratório vai funcionar se os colegas vão ao campo, já fazem diagnóstico, já fazem da doença, já fazem tratamento, já fazem tudo? Não. Os colegas que estão no serviço de veterinária têm determinadas funções, e os colegas que estão no IVE têm outras funções. Creio que a mistura destas 2 atribuições, feitas no tempo do Dr. António José, o Lene, mais conhecido por Lene, lembro-me que numa palestra no Lubango, em agosto de uns anos atrás, ele, na presença do do secretário de Estado da Agricultura, o Dr. Tati, fizeram a apresentação das novas tarefas do Instituto de Serviços Veterinários. Quando eles terminaram, eu disse, gostaria de estar aqui presente daqui a 10 anos, para ver a mistura que vocês estão a fazer e o rendimento das 2 instituições. Tiraram funções específicas dos serviços do IVE para o serviço de veterinário e montaram pequenos laboratórios junto ao serviço de veterinário. Significa que esta separação do serviço de veterinária e do IVE foi um dos fatores que levou à desgraça das 2 instituições. Significa que hoje as 2 instituições estão no fundo e temos que valorizar, porque temos lá excelentes quadros. Outra questão colocada pelo colega Euclides Zumba é a questão da assistência veterinária no campo. Os colegas médicos veterinários têm que pensar que a profissão médica veterinária é uma profissão liberal. Não podemos continuar à espera, todos, à espera do Estado. O Estado não terá capacidade no futuro para poder ocupar todos os médicos veterinários. O colega Zumba arranja uma motorizada, coloca uma caixa de medicamentos na sua motorizada e parte de aldeia em aldeia. Não vai ganhar dinheiro no primeiro dia, não vai ganhar dinheiro no segundo dia, mas depois vai ganhar dinheiro. A partir do momento que você desparasita, mesmo que ofereça na primeira vez o desparasitante e o trabalho, ao desparasitar 2, 3, 4 caprinos numa aldeia do Ige ou do Kwanza Norte, e na semana seguinte vai a outra aldeia, na semana seguinte vai a outra aldeia, vai chegar ao momento em que você não vai ter capacidade de assistência a esses produtores familiares, porque eles conseguem pagar estes serviços. Não estão habituados a esses serviços. Lembro-me em 1990, quando fazia o trabalho da pecuária em Cabinda, com o colega Adriano, de andarmos nas várias aldeias de Cabinda, na zona de Bucuzal, estávamos a tirar carraças e a fazer uma recolha de fezes de caprinos ovinos que havia na aldeia. E quando nós estávamos a sair, o seculo da aldeia, o Soba, interpelou-nos. Isto que vocês estão a tirar nos animais é para quê? Não, nós pretendemos saber quais são os parasitas que têm os vossos animais. Para quê se para nós, os homens, nunca ninguém fez este trabalho? Significa que as populações rurais não estão habituadas a este tipo de assistência.
Mas se você não ganhar dinheiro no primeiro, no segundo, no terceiro dia, mais tarde você vai ganhar dinheiro. Agora tem que fazer o trabalho com competência, cumprindo com as suas funções como médico veterinário zootecnista. E estará assim a colocar um tijolo no grande edifício de funcionamento dos serviços de veterinária em Angola ou da assistência veterinária, zootécnica e veterinária em Angola. Ok? Não há. A doutora Carla Fernandes também põe. E a obrigatoriedade de se efetuarem determinadas análises não iria ajudar? Iria ajudar. A Carla sabe que o problema está, muitas vezes, nos nossos colegas que prestam assistência veterinária ou zootécnica às fazendas. Eu lembro-me aqui há uns anos atrás de ser chamado para ir a uma fazenda na Kibala, próximo de Katof. Fui a essa fazenda e na manhã que cheguei lá, estava lá o médico veterinário assistente dessa fazenda. E eu perguntei ao colega, olha, o colega já trabalha aqui há muito tempo, já uns 5 anos. Então diga-me quais são as carraças mais comuns existentes neste rebanho. Quais são as doenças mais comuns existentes neste rebanho. E o colega não foi capaz de dizer quais eram as carraças que prevaleciam nessa zona. Isto é fundamental. Os colegas têm que saber quais são as carraças típicas dessa região, dessa fazenda, quais são os parasitas gastrointestinais existentes nesta fazenda, para poder, em consciência, fazer um bom programa de desparasitação e de assistência a essa fazenda. Nessa tarde, depois do meu colega ter saído, ao almoço reparei que na janela estavam a circular umas moscas. Pedi autorização para colher estas moscas, escolhi as moscas, levei-as para o amo e eram moscas ZZ. No Katof. Significa que se há 3, 4 anos atrás já encontrei esta mosca ZZ no Katof, como é que está a área de expansão da mosca de ZZ da área do Kwanza? Já subiu para o Planalto Central. Quando a mosca de ZZ atingir o Planalto Central, vai ser a desgraça da pecuária em Angola. E em conversa com o médico veterinário, que prestou durante alguns tempos apoio ao projeto da Aldeia Nova, ele dizia-me, Moras, eu acho que temos mosca de ZZ na Fazenda 12, no Acupum. Em conversa com o médico veterinário que fez assistência nessa fazenda no tempo colonial, um colega em Portugal, ele disse-me, sim, eu já apanhei moscas ZZ quando eu fazia assistência veterinária no Acupum. Significa que este é um dado fundamental. Se já está no Katof, se já está no Acupum, que programas é que nós poderemos fazer, o que é que podemos fazer para limitar a expansão dessas moscas a outras zonas que não eram características. E se estes colegas que fazem assistência não levam amostras ao laboratório, é evidente que o laboratório não vai funcionar. Os laboratórios vão estar fechados. Os colegas que fazem assistência nas fazendas são obrigados, em consciência, a recolher amostras e levar essas amostras para os laboratórios que existem no país. Por favor, deem trabalho aos nossos colegas que trabalham no Instituto de Investigação Veterinária, porque há muitas competências nesses laboratórios. Competências essas que nós deveríamos aproveitar. O doutor Jordão está a tentar entrar, depois cai, depois entra. Acho que ele não vai conseguir continuar com o que ele estava a dizer. Ou está, o doutor Jordão? Ele está aqui, está. Doutor Jordão? Está fechado. Está fechado o som. Doutor Jordão, pode falar, tem que ativar o som. Pronto, era só para ele continuar. É que ele está aqui 2 vezes, está aqui como... Não, agora caiu outra vez. Está ativado, doutora? Agora já está, pode falar. Pode continuar. Vamos desculpar, tive um problema técnico aqui com o meu computador. Portanto, já tinha feito várias observações e contribuições. Peço para ganharmos tempo, aqueles elementos que eu foquei,
penso que gostaria de ficar por aí e penso que gostaria só ouvir a resposta, né, do nosso palestrante. Portanto, seria mesmo bom mantermos aquele nosso programa do AMBO, como eu estava a dizer, que foi a FAO, o especialista da FAO que trabalhou nessa matéria, disse que o nosso programa do AMBO era um programa bom, que produzia um elemento de campo, um médico veterinário de campo, quer dizer, associava a parte da produção e a parte da assistência veterinária. Penso que temos que continuar por aí, porque muito cedo a gente, como eu disse no passado, segundo o especialista, que o grande programa da Escola da Veterinária da África era cópia de Oxford, não sei de onde, não sei de onde. Então, não estava a refletir as necessidades dos países. Então, se nós estamos ali, bom, somos de parabéns, temos que continuar por aí. Era só isso, obrigado. Obrigado, doutor. Nós temos agora uma nova estrutura curricular que devia ter entrado em vigor este ano, mas infelizmente ainda não houve decisão do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, porque em 2021 deveria entrar uma nova estrutura curricular nas várias universidades de Angola, e para isso é que as comissões curriculares nacionais estiveram a trabalhar o ano passado, na elaboração dos programas de estruturas curriculares de cada uma das instituições em Angola. Deveria entrar este ano também já o processo de créditos nas disciplinas, mas infelizmente até agora o Ministério do Ensino Superior ainda não lançou este programa, não colocou em prática. Já tem todo o trabalho feito, as comissões curriculares nacionais trabalharam para cada uma das categorias profissionais, para cada um dos cursos existentes em Angola, e a partir de agora, todas as instituições que nascerem com novos cursos terão que cumprir as estruturas curriculares propostas pelas comissões curriculares nacionais, mais 30% que está destinado à realidade socioeconómica e produtiva da província, onde vão se inserir essas novas universidades, essas novas faculdades ou esses novos cursos. Creio que a partir de agora, a partir do momento que o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação instituir a obrigatoriedade do cumprimento dos programas curriculares propostos pelas comissões curriculares nacionais, todos os novos cursos vão ter que seguir esta estrutura curricular. E assim vamos melhorar, de certeza, o nível e as competências do ensino superior em Angola. Bem, acho que agora é que, se não mais ninguém tiver nenhuma questão, acho que já não. Não é nada. Vão ter também acesso à palestra depois no canal do YouTube do CANVAC. O Dr. Moras cedeu a torná-la pública e eu vou rever, eu gostava de fazer uma pergunta, eu pronto, não sou de grandes animais, mas gostava de perguntar na parte do pastoreio, dos pastos e forragens, no caso de haver, por exemplo, uma reserva com animais selvagens, com herbívoros selvagens, poderá-se aplicar o que se aplica a uma exploração de bovinos ou de herbívoros. Sim, sim. Podemos fazer, também teremos esse, como é um sítio, falando de uma reserva que é fechada, também teremos que ter essa atenção do pasto e da rotação, tudo isso. Sim, isso é fundamental. E fundamentalmente, agora que há várias fazendas a introduzir animais selvagens exatamente. No sul de Angola, pois, eu sei. É fundamental que saiba este novo herbívoro que vão introduzir na fazenda. É um grazer ou é um browser? Pois, exatamente. É fundamental. Temos que associar browsers aos grazers. Se colocarmos numa fazenda só grazer, vai haver um desastre. Se colocarmos só browser, vai haver um desastre. Por isso é que uma fazenda de um médico veterinário ligado à igreja protestante, tem uma fazenda na zona da Tunda dos Gambos, ele trouxe animais da Namíbia, fundamentalmente grazers, e está a fazer a exploração dos animais selvagens juntamente com os animais domésticos, os bovinos. E na altura que eu visitei, estava a ter bons resultados.
Uma outra fazenda que irei visitar agora quando regressar novamente a Angola, é uma nova fazenda que estão implantada e já tem alguns animais selvagens, de um amigo em Luanda. Estive preocupado agora durante o cacimbo com falta de alimentação, e então aconselhei-o da forma como aconselharia um produtor de bovinos. Há aspectos da nutrição que são semelhantes e há aspectos que o médico veterinário também deverá apoiar nestas novas fazendas com animais selvagens que estão a ser instaladas em Angola. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Moras, mais uma vez pelo seu tempo, e sei que também realmente não está a passar uma boa... Estão com alturas complicadas da vida, mas muito obrigado. Depois entrarei em contacto consigo e falaremos também de outros assuntos, e também quando tiver disponibilidade de mais palestras, porque realmente aprender consigo, eu adorava tê-lo tido como professor, mas pronto, estávamos em países diferentes, mas aposto que os seus alunos, todos falam bem de si, acho que ainda é um extraordinário professor. Muito obrigado, Dr. Moras, obrigado de coração, e tudo de bom, que tudo corra bem por aí, e adeus a todos. Vamos deixar agora o Dr. Moras descansar, que ele está com a garganta já seca, tanto falar, mas tudo a correr bem. Adeus a todos. Vou dar então como encerrada a sessão, e depois poderemos revê-la, e eu vou revê-la de certeza depois no canal do Canvac. Obrigado, Dr. Moras. Tudo obrigado. Bem. E um bom regresso. Obrigado. Bom apetite no almoço. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Obrigado. Adeus muito a obrigado. todos. Bom final de semana. Igualmente a todos. Está no espaço, está no espaço. Nelson, Sim, eu fico com o compromisso de preparar. A próxima palestra será sobre as cadeias produtivas da pecuária em Angola, que é um tema que já apresentei no Lubango, já apresentei no Congresso. Vou melhorar alguns aspectos e nos próximos tempos depois falo contigo. Tá bom. E também já agora pensar no Congresso do próximo ano. Há muito material. Tem aqui os meus miúdos, os quais estão aí. Tem material para apresentar nos próximos congressos. Nos próximos fãs. Ok, isso é ótimo. E também a gente pode fazer essas promoções dessas palestras por aqui. Claro que o Canvac é pequenos animais, mas estamos a abranger todos os aspectos, porque, pronto, para trazer conhecimento, e exatamente, e trazer conhecimento, o máximo conhecimento a todos os médicos veterinários. Acho que é importante. Ok, então, mais uma vez agradeço a presença de todos, em especial do Dr. Moras. Adeus e até à próxima. Vou encerrar a sessão. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Boa continuação. Obrigado. Próxima.